Olá, tudo bem? Meu nome é Caroline, sou médica infectologista do Hospital Mário Covas de Hortolândia. Hoje a gente veio falar um pouquinho sobre o protocolo sepsis do adulto da nossa instituição. De definição de sepsis, o que que a gente tem? A sepsis é uma disfunção orgânica potencialmente fatal causada por uma resposta imune desregulada a uma infecção, e o choque séptico é essa disfunção orgânica, mas a presença de uma hipotensão induzida pela sepse persistente mesmo após a reposição volêmica. Os objetivos do protocolo sepsis, então, é a identificação precoce desse paciente, tanto pela equipe médica como pela equipe de enfermagem e pela equipe multiassistencial, a comunicação efetiva, né, desse protocolo. Então, mediante uma abertura do protocolo, tanto pela parte médica, a parte assistencial, né, a equipe de enfermagem, tem que ter uma comunicação entre os membros para que esse paciente seja reavaliado nas horas adequadamente. A coleta do kit sepsis, né, padronização dos exames que devem ser coletados para reavaliação desse paciente, o antibiótico e a otimização hemodinâmica, em até uma hora, que é o que a gente chama do bundle da primeira hora. E depois disso, a análise do desfecho desse paciente após a abertura do protocolo sepsis, com o objetivo de redução de mortalidade. Então, a sepse mata? Sim, ela é a maior causa de morte em UTI de todo mundo, e a cada hora perdida, a gente aumenta 8% na mortalidade. Então, a gente tem uma frase que, na sepse, o tempo é vida. Então, por isso que a gente preza por fazer tudo na primeira hora. O atendimento inicial desse paciente com suspeita de sepse. Então, o que que a gente vai ter? A gente vai querer a identificação precoce, por isso que foi padronizado critérios. Nesse protocolo institucional, a gente vai abrir com dois critérios. Então, seja sinais de SIRS ou disfunções orgânicas. Então, o protocolo essa é a ficha do checklist de abertura do protocolo sepse. Então, a gente coloca o nome do paciente, né, a etiqueta de identificação, a data de nascimento, e a gente vai avaliar. Então, a abertura é com dois critérios. Então, a gente tem os sinais de SIRS, que é a hipertermia, né, acima de 37,8, ou hipotermia abaixo de 35, a taquicardia, uma frequência cardíaca acima de 90, taquipneia, uma frequência respiratória acima de 20, e a leucocitose acima de 12.000, ou leucopenia abaixo de 4.000, ou a presença de células jovens mais de 10%. Esses são os sinais de SIRS. E aí tem os sinais de disfunção orgânica, né? Que é a oligúria, o rebaixamento do nível de consciência, né? Confusão mental, sonolência, hipotensão, então seria uma PA sistólica menor que 90, ou uma PA menor que 65, e queda de saturação, né? Menor que 90% de dispneia. Então, tendo dois critérios desses, a gente faz a abertura do protocolo sepsi, né, na nossa instituição. E aí, quem for abrir o protocolo sepsi vai ter a data e a hora que está abrindo e o carimbo do profissional. E aí a gente vai ter o campo de acionamento da equipe médica, a data e a hora que a gente aciona a equipe médica. De disfunção também, a gente tem a laboratorial. Então, geralmente, é os pacientes que estão na UTI e que a gente vai abrir pelos critérios também de disfunção laboratorial. Então, se você vê uma creatinina aumentada acima de 2, uma hiperlactatemia, uma relação PA de O2 e FiO2 menor que 300, uma bilirrubina total maior que 2, uma plaquetopenia menor que 100. Então, na sepsis, o tempo é vida. Então, a gente tem que sempre pensar na possibilidade de sepsis. Então, o que que é sepsis? Então, é uma infecção, mais uma disfunção orgânica, clínica ou laboratorial. E aí, quando a gente pensa, sempre pode ser sepsis, né? Pense, pode ser sepsis. Então, de abertura do protocolo sepsis, a gente tem uma grande dificuldade, né? Ele é bem diferente do protocolo, por exemplo, de dor torácica. Então, ou você tem um eletrocardiograma, ou você tem uma dor típica, né? Então, outros protocolos, às vezes, ficam um pouco mais fáceis de serem abertos e serem diagnosticados. Então, a gente sempre leva, na possibilidade de poder ser sepsis, abre o protocolo, faça todo o cronograma, e aí a gente vê se é sepsis ou não, pela dificuldade que a gente tem desse diagnóstico. A gente não tem uma ferramenta específica para diagnosticar o paciente com sepsis. E aí o bando da primeira hora. Então, a gente vai ter, a gente pensou que pudesse ser sepsis, né? Esse paciente está hipotenso, PA de 80 por 45, um lactato de 30, uma perfusão aí menor que 3 segundos, está confuso e sonolento, e tem uma saturação de 96% com uso de O2. Então, no bundle, a primeira coisa que a gente vai fazer começa a preencher o protocolo sepsis, né? É, a, os sinais, né, que a gente fez dos critérios de abertura, e aí a gente vai para a coleta do kit sepsis. E aí, nessa fotinha, a gente vai ver. A primeira é a mensuração do lactato, para a gente ver se ele está aumentado ou não. Segundo, coletar as culturas, né? Antes da gente infundir o antimicrobiano, para tentar aumentar a sensibilidade, né, da coleta. Depois a gente vai ver se ele vai precisar de resposta volêmica, né, desse paciente. E posterior, a gente vai ver se ele respondeu ou não ao cristalóide que a gente infundiu, para ver se vai precisar de uma droga vasoativa. Então, essa é, resumidamente, o pacote da primeira aula. A gente vai falar mais especificamente agora. Então, após a abertura do protocolo sepsis, né, se for avaliado primeiro pelo enfermeiro, ele vai precisar comunicar a equipe médica do setor responsável,
né, pelo paciente, para que assumir o caso e assinar a ficha. Se avaliar inicialmente pelo médico, mesma coisa, vai ter que comunicar à enfermagem para assumir o caso conjuntamente e assinar a ficha. Avaliação médica. Então, o médico vai precisar ver o foco que ele está identificando como o possível, para a gente conseguir saber o antibiótico que a gente vai dar para o paciente e qual que é a definição que ele está dando. Se é sepsis, se é choque séptico, se é uma sepsis com paliatividade, ou vai encerrar o protocolo. A gente vai falar também depois quais os critérios também para encerrar esse protocolo. Então, de manejo clínico da equipe médica, a gente vai fazer a primeira solicitação dos exames, né? Então, ele prosseguiu com o protocolo sepsis, vai fazer o kit protocolo sepsis. Então, o que que tem nesse kit? Na hora que vocês forem colocar no sistema, coloca como protocolo sepsis, para o laboratório entender que é um protocolo sepsis que precisa de prioridade. Então, vai ter a gasometria arterial com lactato arterial, o hemograma completo e a PCR, ureia e creatinina, bilirrubina total e fração, o coagulograma, né, com NR e TTPA, as hemoculturas no adulto, duas amostras, né, de sítios distintos. Então, a gente coleta sempre uma periférica aeróbia anaeróbia e a outra periférica aeróbia anaeróbia. Então, são quatro frascos, né, de hemocultura. Às vezes, pode ser que alguns frascos estejam pendentes, né, na parte do laboratório. Prioritariamente, esse é o protocolo. E se a gente acha que a suspeita pode ser urina, né, foco urinário, então coletar a urina 1 e a urocultura ou se a gente não sabe o foco. E aí, após a solicitação do kit protocolo sepsi, o médico vai avaliar o provável foco e a pressão do antimicrobiano. No final da ficha do protocolo sepsi tem as sugestões, né, de antibiótico empírico do paciente. Então, eu deixei aqui exposto, e aí depois vocês dão uma olhada melhor para ver o foco e o antibiótico sugerido. Terceiro passo, a gente vê a expansão volêmica, né, conforme os critérios que a gente vai ver para frente. E quarto, registro em prontuário, que é muito importante. Então, tudo que você fizer dentro do protocolo sepsis, além da ficha do protocolo sepsis, descrever tudo no prontuário. Quando a gente vai encerrar? Então, se, por exemplo, foi aberto um protocolo sepsis com febre e taquicardia, e o médico, quando for ver, não tem sinais de disfunção orgânica, ele pode encerrar. Paciente com suspeita de infecção por outro protocolo, por exemplo, é uma dengue, né? Que a gente vai ter um manejo específico da dengue. Também pode encerrar, ou o paciente sob cuidado de final de vida, né? Se ele quiser, também pode encerrar. Nos demais casos, a gente recomenda que o protocolo seja seguido, né? Então, o paciente seja classificado, né, por sepsis ou choque séptico e siga o protocolo. Do manejo clínico pela equipe da enfermagem. Então, a gente vai precisar que ela pegue o acesso venoso periférico calibroso, se possível dois, a coleta do kit, né, de sepsis antes da administração do antimicrobiano, registrar a hora da coleta e a hora que está sendo liberado o antibiótico e a hora que está sendo realizado, né, a parte do antibiótico, encaminhar tudo imediatamente para o laboratório. E aí esse é o campo, né? Então, primeiro vão iniciar o pacote da primeira hora, vão iniciar o antibiótico após a coleta dos exames. Aí o pacote, né? A administração do antimicrobiano, a prescrição, liberação e administração, e o lactato, né? A hora que foi coletado e as culturas também a hora que foi coletada. E a checagem do lactato, né? A gente recomenda também. Aí, dentre nas 4 horas, se ele tiver aumentado, coletar em 4 horas de novo. E aí a gente vai ver se ele vai precisar do cristalóide, né? Se ele está hipotenso, se ele está com sinais de hipoperfusão, e se vai precisar de droga positiva. E aí um campo que a gente colocou é qual o antibiótico utilizado. Então, dentre todos que a gente escolheu, qual o antibiótico que a gente vai estar prescrevendo, né, mediante o foco. Então, o manejo, né? O antibiótico deve ser sempre feito antes da coleta de cultura, mas se tiver alguma coisa que atrase essa entrada do antibiótico, então ele deve ser feito e depois a gente coleta a cultura, né? Então, não deve atrasar a entrada do antibiótico por causa de problemas operacionais. E sempre utilizar a dose máxima e não a corrigida. O paciente tem disfunção é, renal, então, eu vou fazer a dose corrigida. Não. De 24 a 48 horas, a gente preconiza que faça a dose cheia e depois a gente vai ajustando, né? Porque na sepsis a gente sabe que tem a parte da permeabilidade, né? Então, que tem um volume de distribuição, né, do paciente. Então, a gente tem que usar também esse critério, né? Avaliação individualizada do paciente. De antibiótico, né? A gente vai, então, tentar ser administrado dentro dessa primeira hora, não atrasar a entrada, né, do antibiótico e da parte do cristalóide. Então, a gente tem que a ressuscitação volêmica, né, nos pacientes ou que estão hipotensos ou que tem algum sinal de hipoperfusão, a gente fala mais ou menos de 30 ml por quilo, né, de cristalóide balanceado. Hoje a gente tem mais para a gente individualizar um pouco dessa expansão e o que eles preconizam é que sejam os cristalóides balanceados. Então, o que a gente vai falar principalmente do ringer lactato, né? E aí a gente tem que 2 litros de soro fisiológico, né? 2.000 ml de soro fisiológico equivale a mais ou menos 18 pacotes de Ruffles de 76 gramas. Então, o que é muito, né?
Então, ele não tem nada de fisiológico, né? Ele tem 50% a mais de cloro, né, do que o nosso organismo, né, o nosso plasma. E a gente pode causar uma acidose hiperclorêmica, isso aumenta o risco de lesão renal. Além disso, da parte do sódio, né, que a gente causa uma hipernatremia iatrogênica. E aí a gente tem outras evidências, né, do corticoide. Então, a gente tem uma recomendação, né, de 200 miligramas de hidrocortisona dia. Né, é uma recomendação fraca, não reduz mortalidade, mas a gente recomenda. A parte da parte de uso de heparina, né? A gente recomenda o uso de heparina de baixo peso molecular, uma evidência forte, e a parte da insulina, né? Iniciar terapia insulina em nível de glicose maior ou igual a 180. Também é uma evidência forte. Outra evidência é a dieta enteral, né, para os pacientes adultos com septo ou choque séptico, que podem ser alimentados por via enteral. Isso sugere o início precoce, né, da nutrição enteral. Vitamina C, né, para adultos com septo ou choque séptico, sugere contra o uso da vitamina C e V. E o bicarbonato, né, para adultos com choque séptico e acidemia metabólica grave, né, que a gente fala um pH menor ou igual a 7,2 e lesão renal aguda, a gente sugere o uso de bicarbonato. Então, a meta do bando da primeira hora é que todos os exames estejam coletados, que a infusão, né, de cristalóide balanceado esteja realizada e o antibiótico também esteja sendo infundido. E aí a reavaliação, né? A gente colocou no protocolo até 6 horas. Então, chega nos exames, a gente vai checar o que teve de disfunção, né? Agora é uma disfunção orgânica laboratorial também. Então, esses são os critérios, né? A bilirrubina, a plaqueta, o lactato, o coagulograma, é, a relação, né? PaO2 e FiO2, o rebaixamento do nível de consciência, a creatinina, né? E aí a parte orgânica, né? De hipotensão, de alteração do estado mental até taquipneia. E aí um campo que a gente colocou é que não há disfunção orgânica no paciente. Então, após a avaliação, né, dos exames, o paciente não tem disfunção orgânica. E aí, outro item que a gente colocou a mais na ficha é: o paciente apresentou melhora da disfunção orgânica após o pacote da primeira hora? Se sim, colocar a data, a hora e carimbar o protocolo CES. E aí, a meta, então, as metas terapêuticas incluem, né, a normalização das disfunções orgânicas, incluindo a normalização do lactato, né, que a gente coloca que deve ser recoletado entre 2 a 4 horas após o início da reposição volêmica. E aí a gente vai para o desfecho clínico. Então, aí, o desfecho clínico, o paciente teve alta, óbito, foi transferido, né? Estava na emergência, foi transferido a gente coloca UTI, ou continuou na sala de emergência, sai internado no setor da emergência, né? E aí, no final, a gente vai colocar: o caso foi confirmado como sepsis, choque séptico, ou descartado sepsis. Se for descartado, coloca o motivo de ter sido descartado, a data, a hora e o carimbo do profissional que fez o desfecho clínico. Aí a gente acaba, né, com pense, pode ser sepse. Então, para a gente sempre lembrar que, na dúvida, a gente abre o protocolo e segue o protocolo. A gente fez um Google Forms, né, e vai ter algumas questões, né, junto com o vídeo. Se tiver alguma dúvida, também pode mandar pelo WhatsApp. E aí a gente pede que, após o fechamento do protocolo sepse, isso seja coletado na pasta do S-Ciras, tá? De cada setor, para que a gente e a qualidade possa retirar as fichas do protocolo sepse e ter um maior entendimento do nosso atendimento. E outra, toda vez que a gente abrir um protocolo sepse, o coordenador do setor precisa ser comunicado, a qualidade e o SCIRAS, tá bom? Obrigada.